O que está acontecendo com a economia da Alemanha, que vive um dos seus momentos mais delicados em mais de 30 anos? É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem, a todos aqui que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urge, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Sim, eu sei que tem muito assunto importante ocorrendo no momento, mas eu escolhi trazer o tema Alemanha porque é a principal economia do euro, a quarta maior do planeta, uma das fábricas do mundo e uma potência exportadora, e o que acontece por lá acaba repercutindo no restante do planeta. E a situação energética está crítica e pode se deteriorar rapidamente. Sim, que no Brasil tem muita coisa também em pauta, a PEC kamikaze, o populismo fiscal que está crescendo aí na véspera das eleições, e eu quero falar sobre isso, especialmente para os assinantes do Follow the Money nesta quarta-feira, 19 horas. Quem não é assinante, siga o dinheiro, porque esse vai ser o assunto. Link na descrição do vídeo nesta quarta-feira. Mas voltando para a Alemanha, realmente a gente tem visto a inflação que também bateu o recorde de 50 anos. Em junho acabou de cair, foi 7,6% ao ano, um pouco menos de maio, que tinha sido 7,9%, mas ainda assim um patamar bastante elevado. E a gente tem visto que não é apenas a inflação, mas também a crise energética, que não começou em 2022, depois da guerra, pelo contrário, ela já vinha se formando no ano passado. Nós fizemos vídeos sobre isso aqui no canal, vou colocar também o link aqui em cima. E quando a Rússia invadiu a Ucrânia, aceleraram-se os problemas do mix de geração de energia na Europa, mas especialmente na Alemanha, e acabou agravando toda a situação e que agora atinge um momento muito delicado. E uma das estatísticas também que chamaram a atenção no dia de hoje foi a divulgação da balança comercial na Alemanha, que pela primeira vez desde 1991 veio negativa. A Alemanha, que é essa potência de exportação, vinha tendo recorde atrás de recorde de balança comercial. Aqui temos o gráfico dos últimos 50 anos. E no dia de hoje, ela registrou, então, este primeiro déficit veio em quase 1 bilhão de euros negativo, exportações menos importações. E é claro, a explicação por trás disso está principalmente na alta das commodities energéticas, é o preço do petróleo, seus derivados, gás natural, carvão, itens que a Alemanha precisa importar e que agora custando mais faz com que as importações aumentem bastante, comprimindo a balança comercial e levando a esse primeiro déficit em mais de 30 anos. Não é tanto uma questão de exportações, até porque elas seguem no patamar relativamente estável. Então é sim a pauta de importação agora que está custando mais para a Alemanha. E essa situação toda tem impactado severamente a indústria da Alemanha, o que me obriga, novamente, a voltar ao tema da transição energética e o foco quase exclusivo na geração de fontes renováveis, principalmente eólica e solar, que aconteceu na Alemanha nos últimos anos e que foi intensificado especialmente na última década. E eu quero ilustrar esses pontos, como sempre, mostrando gráficos do mix de geração de eletricidade na Alemanha. Aqui a gente vê como caiu bastante carvão, ótimo, era 60% lá na década de 80 e agora cai para menos de 30%, se bem que agora está voltando, até por conta dessa crise toda. E o que cresceu bastante foi solar e eólica. Aqui temos eólica mais de 20%, aqui solar também quase 10%, outras renováveis, e nuclear foi a que reduziu bastante. A gente já vai falar sobre a questão nuclear. E para ilustrar a comparação de como a Alemanha é um dos países que mais acelerou nessa transição e focando mais em eólica e solar, aqui um quadro comparativo no ano 2020 com o percentual de produção de eletricidade de fontes renováveis. Aqui, em primeiro lugar, Noruega e depois Brasil. Noruega 98,4% e Brasil 84,1%. Claro, porque ambas economias são muito dependentes de hidrelétricas, que é uma fonte renovável. Mas se a gente colocar aqui apenas o percentual de solar e eólica, vejam quem é o primeiro país. Alemanha com 32,1%. E essa foi uma transição tão rápida que a gente pode colocar, até eu vou clicar na Alemanha para mostrar abaixo como subiu muito, como em 2000 eólica e solar era apenas 1,6% da matriz e em 2020 subiu para 32%.
2,1. É nesse sentido, sim, que as fontes eólica e solar acabam trazendo os problemas para a Alemanha, porque são basicamente dois. O primeiro deles é que, ao depender de eólica e solar, invariavelmente você precisa acoplar perto dessa fonte de geração de energia alguma baseada em combustível fóssil ou nuclear que traga a confiabilidade que energias intermitentes como eólica e solar não conseguem trazer. Por isso que na Alemanha o que se aumentou bastante foi o gás natural. Só que se aumentar o gás natural, você aumenta a sua dependência da Rússia, e foi exatamente o que aconteceu, especialmente nos últimos 15 anos na Alemanha. O outro problema dessa política de transição energética na Alemanha é que eles também resolveram desativar os reatores nucleares em sua totalidade. E eu vou colocar aqui primeiro um trecho de uma matéria do ano passado, bem curto, e aí depois volta para mim, porque ele também é bastante ilustrativo do que a Alemanha está vivendo hoje. Então, vamos lá. Germany is saying goodbye to nuclear power. Reactors representing almost half the country's nuclear capacity are due to be shut down by the end of this year. The remainder will be switched off during the course of 2022. It could be seen as the worst possible time to do it, with Europe battling an energy crisis. But the big switch-off is being met with glee from anti-atomic activists. Então vejam a matéria da Deutsche Welle de dezembro do ano passado, dizendo que o governo prosseguiria com a desativação dos últimos 3 reatores nucleares em 2022, apesar da crise energética que já estava se desenrolando em 2021. E claro que os lobistas, ativistas comemoraram essa decisão. E a realidade é que eles são os grandes responsáveis por trás da queda de energia nuclear na Alemanha, porque eles vêm fazendo muita pressão há muito tempo, a ponto de conseguir desativar já 14 dos 17 reatores que existiam, e os últimos 3 remanescentes provavelmente serão decomissionados ainda neste ano. O problema é que o próprio governo alemão começa a rever essa decisão pelo óbvio. A situação é calamitosa e cada vez mais crítica, que de repente vale a pena manter essas usinas em operação. Só que aí vem o outro problema, que é garantir o fornecimento do combustível para os reatores, que é urânio, que normalmente são contratos de longuíssimo prazo, portanto, mesmo que eles revoguem a decisão, talvez isso não seja suficiente para manter essas usinas em operação. Realmente, esse é o nível da dificuldade que a Alemanha hoje está passando. E é claro, além do déficit comercial que eu já mostrei aqui, que chegou a quase 1 bilhão de euros em maio, o que toda a situação está revelando é a grande vulnerabilidade da economia da Alemanha à sua matriz energética. Porque o gás russo, embora não seja a principal fonte de todo o mix energético ou de geração de eletricidade para o país, é sim a principal fonte para aquecimento das casas e para a indústria da Alemanha. E aí que está realmente o X da questão, porque digamos que a Rússia comece a diminuir e até cesse todo o fornecimento de gás. Não basta simplesmente mudar a fonte de geração energética, porque muitas fábricas estão com toda a sua infraestrutura voltada ao recebimento de gás natural. Então, se aumentasse a produção de carvão ou de alguma outra fonte, não é simples alterar as fábricas para agora receber uma nova fonte de eletricidade. E essa é uma das maiores preocupações do governo alemão, que inclusive está aventando a possibilidade de racionamento de energia para evitar o colapso de indústrias inteiras como a de alumínio, a de vidro, a indústria química, diante dessa redução do fornecimento de gás russo. E até eu quero mostrar o gráfico que ilustra exatamente este ponto, o quanto a Rússia está diminuindo o fornecimento de gás, que agora, em junho, está cerca de 40% o que estava no começo do ano. E claro que isso está trazendo prejuízos bilionários para a principal importadora alemã do gás da Rússia, que é a empresa Uniper, que apenas no dia de hoje, 4 de julho, caiu 27,5%, 27,6% no mercado alemão e no ano acumula já uma queda de 72%. E nessa situação,
o governo da Alemanha já começa a discutir também a possibilidade de resgatar a empresa para tapar um buraco de 9,4 bilhões de dólares. Então vejam para onde está indo a economia alemã e como a situação é realmente crítica e se agravando dependendo de como as coisas vão prosseguir. E aqui eu apenas queria fazer um parênteses, porque junto com essa matéria de Alemanha resgatando essa importadora de gás, tem uma outra da Bloomberg, do dia 2 de julho, que está falando que esse pode ser apenas o início do grande resgate do mercado de energia na Europa, e que as nações estão percebendo que a segurança de energia não pode ser deixada apenas para os mercados. Ora, realmente, esse tipo de conclusão é tipo aquela parábola do governo que diz que o governo é aquela instituição que te quebra as pernas e depois te oferece as muletas e diz que se não fosse por ele você jamais conseguiria andar. Exatamente o que a gente viu no mercado de energia nos últimos 20 anos foi muita intervenção, essa transição energética forçada e que está culminando os resultados que hoje vemos, especialmente na Europa, e a Alemanha é o país símbolo do fracasso dessa política toda. Então dizer que o problema é de mercado? Não, o problema não é de mercado. Pois bem, apenas para encerrar, e aqui também uma reflexão, porque o Ocidente, especialmente a Europa, queria machucar bastante a economia da Rússia com as sanções todas, mas com o passar do tempo está ficando claro que quem mais está sendo prejudicado é aquele que era mais dependente do outro. E no caso, a própria Alemanha e bem menos a Rússia. Pode agravar mais a situação nos próximos meses? Pode. Mas a Alemanha agora está enfrentando uma quase calamidade energética. A Rússia não. Até porque a Rússia não tem a Alemanha como seu principal parceiro de exportação. Aqui a gente pode ver até a pauta da Rússia. O principal é a China, depois a Holanda, depois o Reino Unido. A Alemanha aqui vem em quarto. E sendo que alguns dos mercados que agora não tem mais a Alemanha como destino, a Rússia está direcionando para outros países, como por exemplo a China e a Índia. A Índia, para se ter uma ideia, aumentou em mais de 50 vezes as compras de petróleo da Rússia. Então, talvez hoje fique mais claro que a Europa está sendo mais prejudicada até mesmo do que a Rússia por conta das sanções que foram até autoimpostas pelo continente europeu. Então, para resumir toda essa situação na Alemanha, realmente a recessão parece estar cada vez mais próxima. A grande dúvida é se será uma recessão mais suave ou será uma recessão severa ou até algum tipo de colapso industrial por conta do escasseamento completo do gás da Rússia. Espero ter gostado desse vídeo, vamos seguir acompanhando, perguntas aqui nos comentários e os links todos depois eu coloco na descrição do vídeo ou nos comentários também. Valeu! Pois bem, acho que eu consegui passar tudo que eu queria passar e, esse tema transição energética ainda vai dar muito pano para a manga. Volto no próximo, valeu!